Dizem que Pep Guardiola não costuma se desfazer de bons jogadores sem razão. Mas nessa temporada ele acabou perdendo um grande talento. O meio-atacante Cole Palmer. Formado na base do City, Palmer assinou com o Chelsea no começo dessa temporada. E mesmo com os Blues oscilando bastante, ele conseguiu assumir o papel de protagonista da equipe. Nesse vídeo, você conhecerá mais sobre Cole Palmer e vai entender também o porquê ele foi dispensado por Pep Guardiola no City. Vou mostrar isso para você agora, após a vinheta. Não há discussão. Cole Palmer é um dos maiores destaques dessa temporada aqui na Premier League. Contratado pelo Chelsea no começo da temporada numa transferência de 47 milhões de euros, Palmer é até aqui um dos destaques da temporada do futebol inglês, apresentando números incríveis. Mesmo com o Chelsea tendo um time muito jovem e que tem oscilado bastante ainda, o Palmer conseguiu chamar a responsabilidade e se tornar o protagonista desse time. E acabou provando isso mais uma vez no jogo de ontem, na vitória do Chelsea sobre o Manchester United, de virada por 4-3. Detalhe, dos 4 gols do Chelsea na partida, 3 foram anotados pelo Palmer, sendo um deles praticamente no último lance do jogo. Em toda a temporada, Palmer tem 21 gols e 12 assistências em 39 jogos. Desses 21 gols que o Palmer fez na temporada, 16 foram anotados na Premier League. Então, no momento, ele é o vice-artilheiro da competição, estando apenas 2 gols atrás de Erling Haaland, centroavante do Manchester City. E só reforçando, ele tá só 2 gols atrás do Haaland, que é centroavante, e tem todo o timaço do City para fazer ele fazer gols. No caso do Palmer, ele nem centroavante é. Ele é um meio-atacante que pode jogar por dentro, às vezes pode jogar aberto também, mas a função dele principal nem é marcar gols. E mesmo assim, nessa temporada, a bola tá indo pra rede toda hora. No seu jogo, o Palmer apresenta muita velocidade, é um cara que tem uma ótima condução de bola e, o que é mais importante na minha opinião, ele é um jogador que, mesmo sendo jovem, ele é muito consciente. Então as tomadas de decisão do Palmer são quase sempre certeiras. Como eu disse, ele não é um centroavante. E por que ele marca tantos gols? Porque ele sabe exatamente qual é o momento que é para ele finalizar e qual é o momento que a melhor opção é servir um companheiro. Por isso os números de gols e assistências são altos os dois. O bom rendimento que ele tem apresentado no Chelsea nessa temporada tem já rendido convocações para a seleção da Inglaterra. Tanto que ele foi convocado na última data FIFA e poderia até ter jogado contra o Brasil. Só não jogou porque estava lesionado. Pelo potencial que ele tem apresentado, ele é cotado pela mídia como um dos fortes candidatos a brigar pelo prêmio de MVP para as próximas temporadas. Então você já entendeu que o Palmer é um ótimo jogador e que ele está arrebentando no Chelsea. Agora, a pergunta que não quer calar. Se ele é tão bom e está jogando tão bem, como que o Manchester City deixou ele ir embora no começo dessa temporada? O Palmer, ele foi formado nas categorias de base do Manchester City e foi promovido por Pep Guardiola ao time profissional em 2021 com apenas 19 anos. Mas a grande verdade é que no City ele nunca teve muitas chances ou então muitas sequências. Ao longo de 2 anos no City, o Palmer teve apenas 41 jogos. Em 41 jogos, marcou 6 gols e deu 2 assistências. Devido à forte concorrência que tinha no seu setor, o Palmer acabava sendo utilizado pelo Guardiola, ou quando o Guardiola queria poupar os seus titulares, ou então quando o jogo já estava resolvido. Então ficava difícil para ele se desenvolver ou amadurecer, sendo que ele não conseguia jogar, não tinha tempo, não tinha minutagem. E ao longo da sua passagem pelo City, o Palmer tinha também jogadores que já haviam conquistado o Guardiola. Então, enquanto ele ainda era uma promessa e estava surgindo, esses jogadores já eram consolidados. Casos de Mahrez, Bernardo Silva, Grealish, que foi contratado por uma fortuna, e até mesmo do jovem Phil Foden, que desde cedo já foi muito mais tratado como promessa do que o Cole Palmer. Então, no começo dessa temporada, pela falta de espaço, Palmer assinou com o Chelsea numa negociação de 47 milhões de euros. E claro que assim que essa transferência aconteceu, questionaram o Guardiola do porquê ele havia liberado o jogador. E o Guardiola disse o seguinte: depois de 1 ou 2 anos, ele me disse: não quero jogar aqui. Eu disse: Mahrez está indo embora, você tem uma chance,
E ele me respondeu: não, eu quero ir embora. Eu disse: ok, vai embora. É bom pra ele. Bom rapaz, sério. Desejo-lhe tudo de bom. Acontece que, alguns meses após essa declaração do Guardiola, o Cole Palmer deu a sua versão da história e contou que o Guardiola disse não tinha acontecido bem assim. De certa forma, o que o Palmer disse foi que o Manchester City o deixou sem escolhas. Eu nunca quis deixar o Manchester City. Não era a minha intenção. Eu queria sair por empréstimo durante um ano, regressar e estar preparado para a equipe principal. Mas eles disseram que eu não poderia ser emprestado. Ou ficava, ou era vendido. O Chelsea me ligou, disse que queria ir para o Chelsea e estou muito feliz. Então, de uma maneira geral, o City e o Guardiola liberaram o Palmer porque ele não tinha espaço. Não era um jogador ainda pronto, não se sabia do potencial dele. E vamos ser sinceros, no fim todo mundo saiu ganhando nessa negociação. O City ganhou uma boa grana com a venda dele e também tá bem hoje em dia, tem bons atacantes e tem feito uma boa temporada. O Chelsea ganhou um ótimo jogador, um cara que até, como eu disse, se tornou protagonista. E pro Palmer, mesmo ele estando num time que não vai brigar por títulos como o City, e que hoje tá um pouco bagunçado, mas ele tá numa equipe onde ele é importante, vai se desenvolver, vai amadurecer, vai poder crescer, sendo que no City ele ia ficar talvez num rodízio eterno. Agora a pergunta que não quer calar: será que todo esse bom rendimento do Palmer ele vai conseguir manter, ou ele tá apenas vivendo uma boa fase e não é tudo isso que estão falando? Põe a sua opinião aí nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse foi o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!